compartilhar. Eu vou fazer a apresentação, né, eu vou falar, e a Nisiele vai fazer o favor de colocar a apresentação para mim, de compartilhar. Já estamos gravando, pessoal, então gostaria apenas de reforçar, se você não se sente à vontade com a gravação e a disponibilização do material no YouTube, peço que aguarde encerrar a sessão, né, e depois você possa assistir lá pelo YouTube, ok? Ok, está começando a carregar aqui a tela da Nisiele. Já estamos vendo a Isabel. Ok. Bem, bom dia a todos. Mais uma vez agradecendo pela oportunidade, né? A gente vai pensar, Saul, em outras coisas que a gente possa fazer em conjunto com a sua equipe. A gente está achando muito interessante, Essa, essa oportunidade que a gente está tendo. A gente tem muitas informações para passar, então vamos ver se a gente consegue fazer outros eventos, né, nesse sentido, para poder divulgar a inovação, a propriedade intelectual, né? Você pode colocar a apresentação, por favor, Nise? No módulo de hoje, gente, a gente vai falar sobre patentes. Patentes é o assunto mais sensível, né, que eu considero dessa área de propriedade intelectual e inovação. Eu considero o mais complexo, né, o mais completo, onde a gente encara mais desafios, principalmente por causa do tamanho da equipe que a gente tem, porque um NIT, para conseguir proteger e orientar adequadamente os profissionais da instituição, ele precisa contar com uma equipe multidisciplinar, né, que consiga abarcar todas as áreas do conhecimento, né? Por isso, a gente passa por algumas dificuldades na hora da gente orientar, porque a nossa equipe, conforme eu falei no primeiro módulo, é composta por mim, que sou da área de Direito e da área de Ciências Humanas, eu sou formada em Letras também, pela Nisiele, que é da área de Administração. Nós temos os 2 bolsistas da área de Direito, né, que me ajudam nas minhas tarefas, 2 da área de Engenharia de Produção e uma da área de Biologia. São bolsistas graduandos ainda, né, e que, às vezes, não dispõem de tanto tempo quanto seria necessário para poder atender, né, as demandas do NIT. São os desafios que a gente tem, né, a melhoria da equipe, para a gente poder prestar um serviço adequado, né. Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente diz isso, porque é realmente complexo elaborar um documento de patente, para que a patente seja forte, né. O objetivo de proteger é justamente transferir. E para você transferir uma tecnologia, ela tem que ser forte, ela tem que estar muito bem protegida, né, para que você não tenha problema. Quando a gente trata de patente, a gente precisa pensar inicialmente que se trata de um avanço tecnológico, né? A pessoa pensou em algo muito, muito específico, levou para o seu laboratório e modificou a sociedade com esse avanço tecnológico, modificou a sua área de conhecimento com esse avanço tecnológico, né? O objetivo de proteger, conforme a gente já disse anteriormente, é obter a exclusividade temporária da exploração, né, desse objeto patenteado. A proteção via patente pode ser algo completamente novo, que a gente chama de inovação disruptiva, né, que é aquele caso de quando a invenção modifica substancialmente a sociedade, né. Quando eu falo em inovação disruptiva, eu penso, por exemplo, quando alguém pensou no primeiro aparelho de telefone. Vocês imaginem como que isso revolucionou a sociedade naquela época, né? Um aparelho capaz de levar voz à distância. Mas também existem as inovações que
são aperfeiçoamentos dessas inovações disruptivas que aconteceram em algum momento, né? Que são os aperfeiçoamentos, que é um avanço tecnológico. Esses seriam os tipos de tecnologia. No próximo slide, a gente vai mostrar, eu tento, pelo menos, mostrar para vocês essa questão do avanço tecnológico e de uma inovação que, acredito eu, que todos considerem disruptiva, né? Quando o Santos Dumont, né, um visionário, pensou que a gente podia voar, ele voou pela primeira vez aí nesse 14 bis, e aí a gente consegue pensar, qualquer um de nós consegue pensar como que a indústria da aviação evoluiu nos últimos anos, né? Desde o 14 bis até agora, a quantidade de áreas que essa invenção, essa inovação atingiu, né? Desde fins pacíficos a fins bélicos, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento tão difícil, né? Quando a gente compara há 102 anos atrás, quando a gente teve aquela febre, a gripe espanhola, né? A dificuldade, provavelmente, de transporte de insumos, transporte de respiradores, transporte de medicamentos, quanto que demorava a chegar, e com a facilidade que nós temos hoje, que um avião pode ir à China em 48 horas, esses medicamentos, esses respiradores estarão aqui no país. Então, a gente vê como que isso é importante, como que evoluiu, e a diferença de 100 anos, né, para uma pandemia muito semelhante, né, inclusive com tratamentos muito semelhantes. E aí a gente vê não só a inovação, que foi o próprio 14 bis, como a evolução disso ao longo dos anos. No próximo slide, a gente já tratou disso, né, na última apresentação, quando uma patente, ela surge de uma ideia, né, o pesquisador no seu laboratório, ou que a gente tem os inventores independentes, né, são as pessoas que pensam nos problemas e tentam solucionar. Esse é o objetivo da patente, né, pensar no problema que a sociedade tem, que foi o problema de transporte, né, que antigamente, antes do avião, era tudo feito por trem ou por navio, né? Hoje nós temos o transporte aéreo. São pessoas visionárias, muitas vezes, que pensam em soluções. Essas soluções são pensadas no laboratório. Para que a gente chegue, né, a conseguir a proteção, é necessário que seja mantido o segredo dessa invenção durante a maior parte do tempo possível e com a maior sabedoria possível por parte do pesquisador. Porque, infelizmente, uma divulgação no encontro de saberes da universidade pode comprometer a proteção patentária. Então, isso a gente sabe que é um dilema para o pesquisador, porque o pesquisador, via de regra, precisa necessariamente publicar, né, da essência da carreira, né, publicar, mas é essencial manter esse segredo para a gente poder proteger e, de forma eficiente, né, essa proteção, para que a gente possa ter sucesso no licenciamento. Quando a gente fala nesse baúzinho de ouro aí, que ilustra, né, o que seria a transferência de tecnologia, eu particularmente, e é uma opinião que eu costumo divulgar, esse barril esse baúzinho aí de ouro, não é só o dinheiro em si, né, o retorno financeiro. Muitas tecnologias que são desenvolvidas dentro das universidades, dentro dos diversos laboratórios das ICTs, mundo afora, né, objetivam proteger pessoas em risco. A gente tem, por exemplo, uma patente dentro do nosso NIT, né, que é para a cura de doenças negligenciadas. Essas doenças negligenciadas, normalmente, os grandes laboratórios são porque são essas pessoas atingidas por doenças negligenciadas, né, como doença de Chagas, por exemplo, normalmente são populações pobres. Então, os grandes laboratórios não se interessam. Então, esse baúzinho de ouro não só é o dinheiro, né, o retorno financeiro, mas o retorno social, a melhoria da condição de vida das pessoas, de uma forma geral. Esse é o objetivo da proteção via patente. Para isso, então, no próximo slide, a gente vê esse dilema do pesquisador. Por favor, Nise, pode passar.
Lá no próximo slide a gente vê esse dilema do pesquisador. O que o pesquisador faz? Ele precisa proteger o anterior, Nise, por favor. Ele precisa proteger ou ele precisa divulgar, né? Ele precisa das duas coisas, dependendo da invenção dele. Ele vai ter que tentar equilibrar essa balança, né? Então, a gente pensa que vai ter que ter muita sabedoria na hora de divulgar. Pode divulgar? Em algumas situações, sim, mas saber divulgar de modo a não contar tudo, a não contar aquilo que é essencial, divulgar só o que é preciso. Muitos pesquisadores dizem para a gente o seguinte: nossa, mas se eu tirar o que eu vou proteger via patente, meu artigo vai ficar muito pobre, né? E aí eu não vou conseguir publicar nas grandes revistas. Mas é uma escolha que precisa ser feita se a pesquisa vai ser protegida via patente, tá? Porque senão não vai ter um resultado favorável, né? Não vai ter um resultado favorável porque qualquer tipo de divulgação inibe a proteção. Por favor, Nísio, o próximo. Se o pesquisador resolver fazer o depósito via patente, no Brasil, o órgão responsável pela proteção é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Todos os países têm esse órgão de proteção. No Brasil é o INPI, os diversos países têm o seu instituto, o seu órgão, né, o seu escritório, que faz a proteção das patentes, das marcas, né, dos programas de computador, dos desenhos industriais. Quando o pesquisador nos procura, lá no nosso NIT, né, com dúvidas, né, vou proteger, não vou, em algumas situações a gente orienta para manter o segredo de negócio, porque dependendo da situação, a invenção é muito tênue, né, e muito fácil de ser copiada. E a gente não tem muitos meios de combater, né, gente, a pirataria, que alguém copie. Como que a gente vai... Acredito que até as grandes empresas tenham dificuldade. Você imagina uma universidade, como que a gente vai fazer para poder combater essa questão das cópias, né? Então, por essa razão, algumas vezes a gente orienta, né, do pesquisador manter o segredo de negócio e fazer a exploração via uma startup, ou uma sociedade com alguma empresa, né? Isso vai depender, caso a caso, a orientação que a gente vai dar ao pesquisador. Quando o pesquisador resolve fazer a proteção via patente, ele vai ter a exclusividade sobre esta proteção durante um tempo certo, né? O Estado, quando ele faz a proteção via patente, ele faz uma troca com o pesquisador, porque o objetivo da patente é garantir o avanço tecnológico. Não adiantaria, né, penso eu, um pesquisador, qualquer inventor no mundo, ir para o seu laboratório ou para a sua casa, sei lá, pode ser um inventor independente, né, que invente algo e guarde na sua gaveta. Isso não adianta, porque aí a sociedade não evolui, né? E muitas vezes, na hora de um artigo científico, ele tem uma linguagem muito diferente da linguagem de uma patente. Um artigo científico, quem vai compreender o artigo científico quase sempre é a pessoa que trabalha naquela área específica, naquela área técnica. O documento de patente a seu turno é um documento mais aberto e muitas vezes pessoas que não estão no topo de uma determinada área de tecnologia vai conseguir compreender aquela invenção por causa do modo que é escrito um documento de patente. Por isso o Estado faz uma troca com o pesquisador. Olha, eu vou te dar o privilégio durante certo tempo, mas você vai ter que descrever completamente a sua invenção. Completamente. Isso é uma das exigências para que uma patente seja concedida, que se chama suficiência descritiva. Você vai ter que descrever completamente a sua invenção. Se você não descrever completamente, se você ficar tentando esconder determinados aspectos da sua invenção ou não vai ser concedida, ou vai ser concedida de uma forma perneta, né? Ela vai ser pobre e você não vai conseguir transferir, que as pessoas não vão ter interesse. Então, essa questão da exclusividade sobre a importação, sobre a exportação, sobre a exploração, né, é de forma temporária. Com essa proteção, você pode transferir, ou pessoalmente, você pode industrializar o seu pedido de
de patente ou sua patente concedida. No próximo slide, a gente vai ver, se o pesquisador, né, no caso da UFOP, resolver manter o seu segredo de negócio, a gente vai aconselhar assinar documentos específicos para poder manter esse segredo. Sobre esse segredo, é muito interessante a gente dar um exemplo para que as pessoas consigam ver a importância disso. O melhor exemplo que eu particularmente conheço dessa questão de segredos de negócio, a gente inclusive já tocou nesse assunto no primeiro módulo, é a fórmula da Coca-Cola, que nunca foi divulgada. Parece um dos segredos industriais melhor guardados, né? Porque é algo muito antigo e que, teoricamente, nunca foi vazado, né? Parece que eles guardam essa fórmula, cada pessoa tem um pedaço, a fórmula não está completa em lugar nenhum, né? Então, você tem que ter uma estratégia para manter esse segredo de negócio. E se você for manter parcerias, você vai ter que assinar um contrato específico. No caso do segredo de negócio, você pode divulgar através do know-how, né? E você vai assinar um documento específico. Se você for explorar pessoalmente, jamais uma pessoa consegue explorar nada sozinho. Ela vai ter que ter uma equipe para auxiliar nessa exploração. Por isso, ela vai ter que assinar termos de sigilo específico com toda a equipe. Dentro de uma universidade, um laboratório de uma universidade, penso eu, vai ser muito difícil você manter o segredo de negócio, né? Então, dependendo da situação, vale mais a pena proteger, caso a pessoa não consiga explorar isso de forma bastante restrita, né? Porque dentro de um laboratório multiusuário, de uma universidade, vai ser muito difícil, né? Você manter o segredo de negócio. Mas, enfim, é uma das possibilidades que a gente tem quando a gente trata de proteção, né, de direito de inovação. Lá no próximo slide, nós vamos ver se a pessoa resolver fazer o patenteamento, conforme a gente disse anteriormente, ela tem que obedecer os requisitos da patente. Né? Por isso, ela tem, por causa desse primeiro requisito aí, que é o requisito novidade, ela tem que manter, não vai poder ficar, sair divulgando tudo. Um dos exemplos interessantes que a gente tem na história, que ficou aí como foi um caso muito emblemático que aconteceu no Instituto Butantan, um determinado pesquisador observou que o veneno de uma cobra, eu não sei se é jararaca ou cascavel, duas dessas cobras aí, que esse veneno era possível de combater a pressão alta. E ele ficou muito entusiasmado, né, com esse invento dele, com esse sucesso que ele teve no desenvolvimento da pesquisa dele, e antes da proteção, ele divulgou em um determinado evento que ele participou, divulgou para os corredores, divulgou para todos os colegas dele, né, feliz da vida, porque tinha achado algo muito importante que resolveria um problema social importante, que é a questão da hipertensão, né, que atinge aí diversas pessoas na sociedade. Esse pesquisador divulgou, alguém escutou, levou para uma indústria farmacêutica, essa indústria farmacêutica patenteou e ganhou milhões com esse dinheiro, com esse invento. Claro que isso foi parar na justiça e esse pesquisador foi indenizado. Mas é um exemplo emblemático de que a gente tem que tomar cuidado com as divulgações. A gente sabe que existem olheiros, né, para todo lado, que ficam observando o que o outro está fazendo, né? Essa é a ciência, né? Você observa o que o outro está fazendo para que você possa, em algumas situações, dar proveito de forma negativa daquilo que a pessoa inventou, sem citar a fonte, né? Porque quando você cita a fonte não tem problema, mas quando você não cita, você está tirando proveito daquilo que outra pessoa fez. Por isso, o requisito novidade é essencial, qualquer tipo de divulgação. Qualquer invenção tem que ter aplicação industrial, porque se você não conseguir replicar industrialmente, não é possível patentear. Então, algo que é completamente artesanal, que necessariamente vai ser artesanal sempre, não vai poder ser protegido. Para ser protegido com patente, vai ter que ter atividade inventiva. Então, não vai bastar trocar um combustível por outro que faça o mesmo efeito para poder ser patenteado. Tá? É necessário que tenha uma novidade, que tenha algo que realmente revolucione de alguma forma aquela área do conhecimento, né? Então, por exemplo, se você tem um medicamento, né, e se você simplesmente troca de forma muito tênue, né,
um composto por outro, isso não vai ser considerado invenção, tá? Sobre essa questão ainda de atividade inventiva, hoje em dia a gente está muito preocupado isso com essa questão da pandemia, né? A gente tem os medicamentos de segundo uso, né? Os medicamentos de segundo uso, eles são protegíveis via patente, só que não pode ser óbvio, né? Tem que ser um medicamento usado para algo completamente diferente em relação à nova doença, né? Para qual ele faz efeito, para ser considerado medicamento de segundo uso. A gente tem que ressaltar que nem tudo é protegível, por exemplo, descobertas não são protegíveis, né? Simplesmente você descobriu que, né, que um determinado composto, por exemplo, descobriu que se você pegar uma pedra na outra vai dar fogo. Isso é uma simples descoberta. Não existe uma atividade inventiva dentro disso. Existem outras coisas, né, que não são protegíveis via patente, como, por exemplo, partes do ser vivo, né, quando a pessoa descobre que uma determinada, pelo menos aqui no Brasil, né, não é protegível, uma determinada planta pode ser útil para curar uma determinada doença, isso, pura e simplesmente, não é protegível. Assim como não são protegíveis métodos, não são protegíveis métodos cirúrgicos, jogos, enfim, tem diversos. A lei diz que alguns aspectos da ciência não são protegíveis. Com relação à vigência, essa vigência da proteção patentária vai ser territorial, então ela vai valer no país em que ela foi protegida. No caso da patente de invenção, vai valer por 20 anos, a patente modelo de utilidade por 10 anos. E como, normalmente, aqui no Brasil, a análise de uma patente demora muitos anos, houve essa mudança legislativa aí, que qualquer patente vai ser válida por 10 anos após a sua concessão, tá bem? Então, são aspectos dessa questão dos documentos de patente. Lá no próximo slide, a gente vai ver os tipos de patente que existem. A gente tem a patente de invenção, a patente de modelo de utilidade e o certificado de adição. A patente de invenção é um produto novo, um processo de fabricação que apresente um considerável progresso no setor tecnológico lá de sua atuação. Algum dia alguém pensou no forno a gás, né? Isso foi pode ter sido uma patente. Passados muitos anos, alguém pensou no forno de micro-ondas, um outro tipo de forno, que foi um avanço considerável pela rapidez, pelo tipo de energia que usa, né? Então, é um novo tipo de patente. E a gente tem a patente de modelo de utilidade, né? A gente tem a bicicleta, se você modificou as funcionalidades dessa bicicleta e a transformou na bicicleta ergométrica, isso vai ser um modelo de utilidade. A gente tem outros modelos, outros exemplos, né, de modelos de utilidade, como, por exemplo, uma tesoura para canhoto, né, porque ela melhora a funcionalidade para quem utiliza, né. Quando alguém pensou lá nos anos atrás, como eu disse lá no primeiro exemplo, alguém pensou no telefone, né, que antigamente era disco, né. Quando alguém pensou num telefone que trouxesse tecla, isso foi um avanço tecnológico considerado um modelo de utilidade, porque melhorou a funcionalidade do invento, né? Já o certificado de adição é um aperfeiçoamento da invenção. Você entrou com um determinado pedido de patente, você aperfeiçoou aquilo, melhorou, mas não é suficiente para poder você entrar com um novo pedido de patente. Não tem atividade inventiva suficiente. Então, daquela mesma patente, você entra com um certificado de adição, tá? Para poder proteger, né, completar a proteção do seu pedido de patente. Na UFOP, a gente teve alguns casos, né, de certificado de adição, com sucesso, inclusive, a gente conseguiu a proteção da patente principal e do certificado de edição. A gente tem poucos casos de modelo de utilidade, e a maioria dos casos que a gente tem de proteção lá no nosso NIT é por patente de invenção.
No próximo slide, a gente vai ver, isso é questão de lei, né, questão da autoria e da constitucionalidade, a gente já falou isso lá no primeiro módulo, mas não custa repetir, né, a pessoa física vai ser determinada, vai ser um inventor, né, que é o pesquisador, que foi para a bancada do laboratório e desenvolveu. Uma patente pode ter quantos inventores forem que participaram daquele desenvolvimento, né? E quem vai determinar quem é inventor ou não vai ser o coordenador da pesquisa, né? Porque muitas vezes a pessoa teve uma participação ínfima, né, no desenvolvimento e ela não vai ser considerada inventor, né? Isso vai ter que ser algo muito bem pensado e sopesado no momento da proteção. Na UFOP, para a gente poder delimitar, né, essa questão do inventor, no momento que faz o depósito da patente, se tem mais de um inventor, a gente pede que os inventores assinem um documento chamado contrato de coautores, ou co-inventores, né? Esses pesquisadores vão definir, em contrato, qual é o percentual de que cada um tem naquela invenção. Por quê? Porque na hora de licenciar, a gente tem que ter isso muito bem delimitado, para a gente distribuir os royalties, né, internamente. Então, a gente pede para assinarem esse documento. Com relação à titularidade, né, vai ser o depositante do pedido de patente vai ser o proprietário dessa patente. No caso da UFOP, a UFOP deposita e ela é a titular, a dona da patente. E os teus pesquisadores da UFOP, vão ser os inventores dessa patente, né? O titular que vai ter o direito de ação sobre aquela patente, vai ter o direito de ação de pedir que terceiros explorem, comercializem, coloquem à venda, copiem, né, esse direito protegido. E um pedido de patente pode ter mais de um titular, né, sempre, se a gente, um pedido de patente é feito em conjunto com duas universidades, as duas vão ser co-titulares na medida da participação de cada uma, né? O INPI, no próximo slide, a gente vai ver que o INPI tem algumas especificidades no que se refere ao exame de alguns pedidos de patente. Alguns pedidos de patente são examinados de forma mais rápida em relação a outro. Então, se o autor da patente, né, o inventor, tem mais de 60 anos, vai ser prioritário. Então, a gente tem que prestar atenção quando a gente deposita nesses detalhes, né? Se o inventor, né, um pesquisador com mais de 60 anos, vai ser analisado com mais rapidez. No mesmo caso, se a pessoa tem alguma doença grave. Se o processo já está sendo copiado, então a gente pode comunicar ao INPI e o INPI analisa mais rapidamente, né? Quando se trata de doenças graves, né, como a gente está vivendo nesse momento atual, se um laboratório estiver desenvolvendo alguma vacina, algum medicamento, esse exame vai ser mais rápido por causa da urgência que é para proteger a saúde das pessoas, né? Uma pessoa que entra com pedido de patente pode ter um problema de saúde, né, físico ou mental. Então, isso vai ser analisado com mais rapidez também. Aí, se existe um pedido de patente, que para você conseguir um aporte financeiro para a continuidade do desenvolvimento, né, exige a concessão, você pode solicitar, explicando isso ao INPI, que você pode conseguir que ele seja analisado prioritariamente. O mesmo caso são as tecnologias verdes, né, que melhoram aí a condição ambiental. A gente tem alguns casos nesse sentido. Lá no próximo slide, a gente vai ver com vocês a respeito da territorialidade e da proteção internacional das patentes. Como eu disse antes, a patente é válida somente no território onde você protegeu. Se você deseja, se o seu pedido de patente atende a outras comunidades em outros países, você tem que pensar na proteção internacional, dizendo que aqui na UFOP a gente, de acordo com a nossa política de inovação e por causa da falta de recursos, né, porque é muito caro fazer uma proteção internacional, a gente depende de recursos do parceiro, né, do interessado, para poder fazer a proteção internacional.
O pedido de patente tem esses aspectos aí da questão da prioridade, né? Você pode aproveitar, né, uma prioridade para poder, uma prioridade de um pedido de patente anterior, para que você deposite um outro pedido de patente, né? Essa prioridade interna, ela vai valer no caso de que você, no prazo de um ano, você depositou seu pedido de patente e dentro do prazo de um ano sua pesquisa evoluiu muito e houve uma modificação substancial mesmo, nesse pedido de patente, que cabe uma nova invenção que não seria o caso do certificado de edição, que a gente disse anteriormente. Então, é possível, dentro de um prazo de um ano, você aproveitar esse número do pedido de patente anterior e ter a proteção completa que vai retroagir ao primeiro depósito. No caso da proteção internacional, a gente tem essa prioridade, que a gente chama de prioridade unionista, que é um sistema internacional que vale de acordo com um acordo que foi celebrado, que chama Convenção de Paris. Então, você vai fazer proteções específicas, né, múltiplas, em diversos países, e você vai aproveitar esse prazo, né, de um ano para poder fazer proteções em outros países. Uma outra forma de proteção internacional são as extensões via PCT, que é o que fica mais barato, assim, em termos de proteção internacional, que existe é um tratado internacional em matéria de patente, que foi assinado por mais de 130 países. Então, se você tem interesse em fazer a extensão internacional da patente, você vai aproveitar esse formulário, isso pode ser feito no próprio INPI, e aí você tem um ano para fazer esse depósito. E depois você vai ter um prazo considerável para você poder escolher os países específicos onde você quer depositar a sua patente, tá? Aí, nesse caso, vai ser só dentro desses países aí que assinaram esse acordo internacional. Se você quiser depositar em um país que não assinou isso, você vai ter que fazer um depósito específico no outro país, tá bem? Esse seria, então, a questão da territorialidade e da proteção internacional. A proteção na UFOP, a gente vai ver aí no próximo slide, a gente tem que ter muita atenção à nossa política de inovação, que está descrita lá na Resolução CUNI 2174. A gente coloca diretrizes no site do NIT, que é o nit.foc.br. Lá a gente coloca os nossos formulários, coloca modelos de termos de sigilo, lá tem essas informações que você deve seguir. E é muito interessante, muito importante que o pesquisador fique muito atento à questão da política de inovação, que ele leia e tenha conhecimento disso. Tanto que a Nisiele recentemente modificou o relatório, o formulário de depósito de patente, que eu achei muito interessante, para que o pesquisador dê uma olhada na política de inovação, que ele precisa conhecer como é que as coisas funcionam dentro da universidade, né? Se tiver dúvida, é só procurar o NIT, que o NIT vai dar o esclarecimento devido, né? E lá no site do NIT, a gente colocou aí para vocês verem onde a gente encontra, lá no próximo slide, onde você pode encontrar os formulários. E ali, não está. Enfim, mas existe... Se você quiser, eu posso colocar a tela aqui. Por favor, coloca a tela, então, que eu acho que facilita para as pessoas. Que lá no site do NIT, a gente coloca os formulários, por que a gente está batendo nessa tecla? Porque a gente, ao longo dos anos, é claro, são vários formulários que foram sendo utilizados, né? E, atualmente, a gente tem melhorado, né, os nossos formulários. A gente pede ao pesquisador que utilize a última versão, que tá lá no site, para poder facilitar a nossa vida e a vida do próprio pesquisador, que é a vida retrabalho, né? Se o pesquisador utiliza um formulário antigo, ele vai ter que preencher de novo, vai ter que assinar novamente esse formulário, entendeu? Então, lá no site do NIST, vocês estão vendo aí do lado direito, né, a gente tem os formulários. Dentro desse menu aí, formulários, você vai encontrar os diversos formulários que a gente utiliza dentro do setor.
Então, a gente tem um formulário de depósito de patente, né? A Nise colocou aí que eu considero importante essa declaração de leitura da política de inovação, que a gente vai exigir no momento da proteção, né? A gente vai pedir, pelo menos, que o sujeito declare que leu, né? Que pelo menos dê uma olhada nessa legislação. E aí, a gente tem os outros formulários, que é a questão do software, né? Que é importante mostrar, e o formulário de divulgação da tecnologia ou grupo de pesquisa, né? A gente tem tentado aperfeiçoar isso. Nessa aba aí, política de inovação, o pesquisador vai conseguir achar o texto da política de inovação. É interessante até que o pesquisador leia, né, essa política de inovação até para sugerir, porque, no final das contas, o pesquisador é o destinatário da política, né? Então, se ele tiver sugestão de melhoria dessa norma, é interessante que o pesquisador nos procure para a gente ir tentando modificar. Enfim, esse é o site do nicho, ali você tem todos os dados necessários para que você consiga fazer a proteção do direito, né? Com relação aos documentos de patente, quando a Anísio conseguir colocar aí, recolocar a apresentação, a gente vai ver quais são os documentos necessários para a gente poder fazer um depósito de patente. Para você fazer o depósito de patente, você vai precisar apresentar a sua patente de forma completa, né? A sua pesquisa de forma completa. Essa pesquisa vai ser apresentada de forma completa dentro desse relatório descritivo, né? No relatório descritivo você vai contar tudo, né? A respeito da sua patente. Aí, além disso, você vai ter que reivindicar os seus direitos, a gente vai falar especificamente desses 2 itens seguidamente, né, aí a seguir. Se for uma patente da área de biotech, da área de ciências da vida, né, vai ser necessário você colocar a lista de sequências genéticas, né, para você poder descrever completamente a sua invenção. Se houver desenhos, você vai apresentar, né, os desenhos, as figuras, né, que melhor elucidem a sua pesquisa, e você vai ter que apresentar um resumo. Quando a gente fala do resumo, eu gosto sempre de dizer ao pesquisador que esse resumo, quando ele é apresentado para uma patente, ele é diferente do resumo que é apresentado para um artigo científico. Porque no artigo científico você vai falar para um público determinado, né? Você vai ser extremamente técnico. O resumo de uma patente tem que ser mais popular, porque todo mundo tem que entender. Todo mundo que eu falo, assim, muitas vezes a pessoa que vai ficar olhando as patentes que existem na área numa determinada área tecnológica, não vai ser um doutor na área, vai ser uma pessoa que entende um pouco daquela área do conhecimento e ele vai tentar convencer a empresa de que aquela patente é importante para a empresa. Então, para isso, a pessoa tem que entender. Então, se você, vamos supor, você inventa um medicamento, né? Você pensa no medicamento, desenvolve, inventa e protege. Se você não for falar de forma muito técnica o que é aquela fórmula, né? Você vai citar fórmulas, vai citar termos técnicos no resumo, provavelmente a pessoa que vai olhar esse resumo não vai entender. Então, se o seu remédio é para sarampo, escreva o nome popular do sarampo. Você entendeu? O nome popular. Se você colocar o nome de forma muito científica, muitas vezes você não vai atingir o público que você quer atingir com um documento de patente. Então, e dizendo que um documento de patente é um documento legal, né? Então, você vai ter que redigir da forma que é exigida, o que a gente chama de patentez, né? Que é a forma que o INPI exige, né? E ele tem um formato particular. No próximo slide, a gente vai falar especificamente sobre o relatório descritivo. O relatório descritivo tem o título, que a gente chama a atenção também do pesquisador, a não colocar esse título de forma técnica demais. O título tem que refletir para que aquela patente serve, mas não de forma extremamente científica, mas de forma mais popular possível, para quem lê consiga entender. Porque muitas vezes a busca pelo pedido de patente para o interessado, para a indústria interessada, vai ser através do título e através do resumo, entendeu? Então, por isso que o título e o resumo tem que dizer de forma muito clara a que veio aquele documento de patente, né? Para que serve aquilo. Lá no relatório descritivo, então, a pessoa vai falar do setor técnico, inicialmente,
esse documento de patente atende a tal área de conhecimento, a indústria farmacêutica, a indústria de material de construção, a qual indústria ele atende. Depois ele vai ter que falar do estado da técnica. O estado da técnica, todos vocês sabem, em que fase está aquela invenção. Né? O que existe hoje? Para isso, a pessoa vai ter que fazer uma busca, não só em artigos científicos, documentos científicos, mas também nas bases de patente, para poder destrinchar, dentro desse estado da técnica, quais as patentes que existem e em que estado eles estão, dizendo especificamente em qual estado está e qual que é o problema técnico que você resolve com a sua invenção. Para isso, você vai ter que dizer quais os problemas do estado da técnica. Dizendo isso, você vai abordar como que você resolve esse problema e quais as vantagens técnicas da sua invenção. Você vai descrever as figuras, né, se elas estiverem presentes, você vai descrever a invenção, colocando testes, colocando exemplos, colocando formas alternativas de que aquela invenção pode ser realizada, tudo isso dentro do documento chamado relatório descritivo. É essencial que esse documento seja, assim, descrito da forma mais completa possível, por causa do requisito de suficiência descritiva que eu disse para vocês anteriormente. Outro documento importantíssimo é a reivindicação, que está aí no próximo slide. A reivindicação é um documento super importante, porque é dentro desse documento que você vai ter a proteção realmente, porque é o que você está reivindicando, é aquilo que especificamente você está protegendo. A reivindicação tem uma forma particular de descrição, né, que a gente tem que seguir, porque senão o INPI não aceita, isso são regras específicas do INPI, a gente segue instruções normativas, resoluções do INPI, para poder descrever o documento de patente. Então, quando você reivindica, inicialmente você vai colocar o título da patente, que é a técnica que você, que está no estado da técnica. Depois você vai ter que usar a expressão caracterizada por, depois que você colocar o título ou o estado da técnica. E depois você vai caracterizar a sua invenção, que é a novidade que você está colocando. Então, se você... Eu coloquei até um exemplo aqui, no papel para mim, que eu acho que é um exemplo que eu achei muito, muito interessante, a forma que a pessoa descreveu. Você vai proteger uma furadeira, né? Então, você vai colocar ferramenta. Ferramenta é algo que existe no estado da técnica, né? Ferramenta caracterizada pelo fato de ser configurada para perfurar paredes, né? É algo muito simples e que protege a sua patente. Isso seria, o que a gente tem aqui no exemplo, a reivindicação principal, né? Então, é uma ferramenta que existe no estado da técnica, que seria o título, estado da técnica, e a característica dela, caracterizada pelo fato de ser configurada para proteger, para perfurar paredes. Depois você vai ter essa reivindicação principal, que é a reivindicação dependente, e depois independente. Depois você vai reivindicar os outros aspectos da sua invenção que vão ser dependentes dessa primeira invenção. Então, aí no caso da ferramenta, né, que eu estou dando exemplo para você, seria uma ferramenta de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por conter tal, sei lá, uma broca de tantos milímetros, né? Depois você vai reivindicar de novo, né, na terceira reivindicação. Ferramenta, de acordo com as reivindicações 1 e 2, caracterizada pelo fato de ser portátil, de ser leve, enfim, são as características dessa ferramenta ou dessa invenção que você vai colocar, tá bom? Reivindicações anteriores aqui que eu coloquei não vai ser colocado dessa maneira. Você vai ter que dizer reivindicação 1, reivindicação 2, reivindicação 3, sabe? Especificar qual reivindicação você está remetendo. E dentro ainda do quadro reivindicatório, é possível que você tenha mais de uma reivindicação independente. Então, dependendo se for um processo, né, que gere um produto, você vai caracterizar o processo e depois você vai caracterizar o produto, que vai ser uma outra reivindicação independente, tá bom? A gente tem uma preocupação muito grande, né, com relação à reivindicação, que é uma dificuldade que a gente tem, que dá mais trabalho. Então, a gente reúne, né, até mais de uma vez com o pesquisador, muitas vezes, para poder
configurar esse quadro reivindicatório do melhor modo possível. Na UFOP, lá no nosso nicho, a gente sempre faz isso em conjunto com o pesquisador, porque é necessário isso. Primeiro, que a gente não tem pessoas das diversas áreas de conhecimento, conforme eu disse no início. Segundo, porque a gente precisa realmente do auxílio do pesquisador, que é aquela pessoa que melhor consegue compreender, né, o seu documento de patente. Lá no próximo slide, a gente vai falar com vocês a respeito, novamente, a respeito da busca de anterioridade que tem que ser feita, que o NIST faz, com o auxílio do pesquisador. É necessário que você faça essa busca, não só nos documentos de patente, mas também em artigos científicos, e como em qualquer outro documento que você escreve, é fundamental que você remeta a quem escreveu, né, ao autor, né, para você poder evitar o plágio, e isso em todas as circunstâncias, em qualquer trabalho que a gente faz, né. Sobre a busca de anterioridade que a gente tem que fazer, lá no próximo slide eu vou mostrar para vocês em quais sites, né, em quais portais a gente faz as nossas buscas. Existem sites de busca muito, muito bons, que têm um alcance muito bom, mas, infelizmente, são sites pagos, né, são bases pagas, e que a gente não tem recurso para isso. Por isso, a gente tem feito as nossas buscas no site do INPI, a gente busca no escritório europeu. Lá no escritório europeu, a gente consegue o documento completo de todas as patentes que estão depositadas lá. A gente faz buscas no escritório americano, no portal de periódico da CAPES é possível fazer também as buscas de anterioridade. A gente tem usado o Google Patents e o Lens Patents. A gente aconselha ao pesquisador, né, antes de, se ele tem intenção de criar, né, de inventar, de pesquisar algo que vá ser protegido, né, se ele pensa num avanço tecnológico, é interessante que ele faça uma busca. É interessante que ele faça uma busca para ele não, sabe, não refazer a pesquisa do outro, né, porque senão não vai ser protegido. Ou é interessante ele fazer a busca para ele ver em qual estágio está, né, aquela proteção em matéria de patente, para que ele siga a partir dali, né, para não precisar, como a gente diz, né, reinventar a roda, né, esse negócio já existe, vamos olhar o que existe e pesquisar a partir dali. Esse é o objetivo da patente, é você proporcionar o avanço tecnológico. Sempre alguém vai estar de olho naquilo que outra pessoa pensou para poder avançar, né? Esse é o objetivo. Por isso é importante fazer a busca de anterioridade até para não ter que fazer de novo, né? No próximo slide a gente vai concluir, que eu já falei muito, né? Já ultrapassei aqui o meu tempo. Por último, por favor, o último slide, Lise. No último slide a gente vê qual é o papel da universidade nessa história toda, né? A gente tem que pensar, antes era só o ensino, né, a preocupação era ensinar, e por aí a gente vê como o mundo evoluiu, que depois a universidade passou a pensar no ensino, na pesquisa e na extensão, né, hoje a gente continua pensando no ensino, pesquisa e extensão, mas com um olho direto no desenvolvimento socioeconômico, né, por isso o nosso NIT, a maioria dos NITs, pensa muito na questão da inovação social, né, nas tecnologias sociais, que são tecnologias que vão modificar o meio específico onde ela está, né, então a maioria dos NITs tem pensado nessa questão da inovação social, mas a gente tem que pensar também no desenvolvimento econômico, né, em colocar no mercado produtos capazes de serem comprados, né, pelos interessados, e que essas compras revertam em novos recursos para o ensino, para pesquisa, para extensão e para novos desenvolvimentos. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. A gente tentou fazer uma apresentação que abarcasse toda a matéria de patente, né, de forma básica, né? Tendo alguma dúvida, a gente está à disposição. E se tiver algo que a gente não saiba responder, a gente pode, ou se for uma dúvida muito longa, a gente pode conversar especificamente depois. Era isso, então. Muito obrigada. Ok, Isabel, muito obrigado mais uma vez pela apresentação esclarecedora, mais uma vez, né? Vamos abrir para as perguntas. Só uma coisa importante, eu esqueci de comentar no início da apresentação. A gente está com a política desde o módulo 2, na verdade, né?
em priorizar as perguntas daqueles que estão participando desde o início, né? Então, a gente tem o nosso controle de frequência aqui e vamos deixar como ordem de prioridade aqueles que vêm participando desde o início. Se caso uma pessoa que não participou de um ou outro encontro fizer uma pergunta e não tiver nenhuma outra na fila, a gente vai, obviamente, repassar a pergunta dessa pessoa. Ok? Então, vamos começar aqui. Nós temos duas perguntas, Josemar Coelho e Joyce Mendes. Então, Josemar, pode abrir seu microfone? Meu Deus, a pergunta é para mim, Josemar. Pergunta aí. Não, é por causa que, né, pelas regras de regulamento, né, lá do mestrado, que eu sou aluno, né, do mestrado em ciência da computação, a gente tem, né? Então, no caso, né, de desenvolvimento de um produto, né, para poder patentear, isso pode servir como justificativa para postergar essa publicação, que é obrigatória? Então, eu vou tentar responder, do mestrado em computação, né, em ciência da computação da UFOP. Isso. Ok. Eu também fiz meu mestrado e doutorado lá, e desde a minha época já existe essa regra, né? A regra do programa é que para você defender você precisa ter um artigo publicado. E aí me parece que a grande questão é como que eu vou fazer? Se eu tenho algo que é uma potencial patente e eu tenho que pôr na balança entre publicar ou fazer a patente e como que o programa vai lidar com isso. Bom, vamos lá, Josemar. Como ex-aluno desse mesmo programa, no meu mestrado eu fiz as duas coisas. Eu fiz a patente e fiz uma publicação, né? O que, ao longo desse tempo, atualmente, inclusive como orientador do mesmo programa, eu tenho tentado fazer, é olhar para as nossas pesquisas e entender a contribuição científica e a contribuição tecnológica, e tentar separar isso. Então, a contribuição científica a gente tenta fazer o artigo, a contribuição tecnológica, ela vira patente, e aí é importante entender que no campo da ciência, né, a tecnologia resultante, normalmente, ela é o meio, e não o fim da sua pergunta científica, né, Então, uma forma de tentar fazer é essa. Agora, a professora Andréa, ela está aqui, ela faz parte do colegiado, de repente ela pode comentar. Eu acho que cada caso é um caso, né? Eventualmente, você pode, inclusive, levar o seu caso ao colegiado para que ele possa fazer a avaliação. Existem programas, eu não me lembro agora o regimento do programa de ciência da computação, mas existem programas, inclusive, que permitem a defesa fechada sobre a justificativa de patente, e aí vai ter a defesa normalmente, entretanto, as pessoas que vão participar da banca, elas devem, inclusive, assinar um termo de sigilo sobre aquilo. Professor André, se quiser comentar, pode ficar à vontade. Isabel também deve ter vários casos, né, porque o NIT atende toda a UFOP, então os outros programas devem ter casos, ela deve ter experiências, podem comentar. Eu respondi porque ele pediu para eu responder, mas... aí. Deixa eu fazer um comentário, então. Bom dia a todos. Obrigada pela apresentação, viu, Isabel? Foi realmente muito boa, como tem sido todas. Josemar, eu vou tentar responder como integrante do colegiado, e eu faço parte do colegiado já há alguns anos, e dentro do colegiado na ciência da computação, nós nunca tivemos nenhum pedido relacionado a isso. E o Saul, ele é um exemplo dentro do programa, porque ele conseguiu fazer a patente e o artigo, então ele não teve nem que fazer nenhum pedido extra a respeito disso. Conseguiu pontuar também essa diferenciação entre a ciência e a tecnologia, e que elas podem sim estar andando em conjunto e acontecerem ao mesmo tempo. Mas,
Então, nós nunca tivemos dentro da ciência da computação, do colegiado, um pedido como esse, mas eu acredito que o importante é você realizar esse pedido. Se você sentir necessidade, se você achar que isso cabe dentro do que você vem fazendo, tá bom? Esse pedido, ele com certeza vai ser analisado pelo colegiado, e o que eu tenho visto em outros programas de pós-graduação, que não é o caso da computação, mas as de engenharias, a defesa, ela é feita em forma de sigilo, e aí os membros da banca assinam um documento de sigilo relacionado à defesa, e a defesa pode sim acontecer uma vez que o pedido de patente foi feito. Porque ele não deixa de ser uma inovação, né? Se a patente, como a própria Isabel comentou aí, a patente não é simplesmente, vou escrever e mandar uma patente, mas você tem inúmeros questionamentos, você tem que escrever um texto que realmente é condizente. Então, no fundo, você está sofrendo uma certa avaliação com relação ao pedido que você está fazendo. Não é qualquer coisa que a gente consegue patentear, né? Talvez seja essa a resposta. Então, se o seu pedido de patente foi feito, provavelmente ele tem um mérito, e aí eu tenho certeza que esse pedido pode ser feito ao colegiado. Normalmente o colegiado vai avaliar seu caso, tá? De forma independente. Não posso dizer sim, mas pelo que eu entendi, pela apresentação da Isabel, é um processo demorado, né? E a gente tem um tempo para poder fazer o mestrado e até para a gente seguir a vida da gente de alguma forma. Então, assim, ficar preso, né, entre a patente e a publicação, no final das contas, você acaba se sentindo um pouco pressionado em a patente, né? Porque... Entendi. Né, então, fica nesse impasse, né, com o programa de pós-graduação, aí é uma coisa, né, complicada, né? Não, Sim. Eu ia falar para ele que sim, é delicado, Josemar, mas eu acho que, assim, envia o seu pedido com justificativa, entendeu? Eu acho que o colegiado está aberto a discussões, a conversar e avaliar os casos de forma independente, tá? Não fica preocupado com isso, não. Josemar, essa sugestão até da André, é porque, assim, são duas coisas. Uma coisa é você fazer o pedido, é o depósito. Outra coisa é a concessão. O que demora é a concessão. Essa minha, do mestrado, por exemplo, é de 2012. Ela não foi concedida até hoje, né? Inclusive, em janeiro desse ano, que eu fiz eu tive a primeira interação com o INPE, com o INPE, me perguntando algumas coisas para dar prosseguimento no processo. Então, na verdade, você não tem que esperar 7 anos ou ela ser concedida. Então, um caminho é, você faz o registro, aí vai ter a data do seu depósito, né? Isabel, por favor, me corrija se eu estou equivocado em alguma coisa, e depois da data do depósito, você faz ou a publicação ou a defesa. O importante, eu acho, é você ter a data do depósito prévia à divulgação, né? Porque ninguém pode esperar 7 anos. Eles prometem 7, mas o meu já extrapolou 7 e não foi conseguido ainda, né? Então, assim, não dá. Inclusive, empresa, se você transformar aquilo num produto, nenhuma empresa vai esperar ser concedido para poder começar a comercializar a coisa, entendeu? Então, é fazer o depósito. Eu acho que o ponto importante é isso, é passar lá pelo NIT, pela orientação da Isabel, porque ela nos ajuda, inclusive, a identificar se aquilo de fato é ou não é algo patenteável, né? Para você fazer o pedido e dar sequência. Aí você não vai ficar amarrado, né, por isso. Isabel, pode falar, por favor, se eu estiver até equivocado. Estava desligado o microfone. Bem, gente, hoje a PROP já tem regras, a própria PROP tem regras relacionadas a essa questão das defesas fechadas. Tá? Existe uma portaria, eu acho que é uma portaria, uma resolução, que trata desse assunto já. Tá? Então, é possível você fazer a sua defesa fechada sem problema nenhum. Com relação à questão se você publica um artigo, né, e quer também fazer a sua patente, você tem um período de 1 ano, né, pelo menos no Brasil, né, que chama de graça. Você faz o seu depósito, sua publicação do seu artigo, e aí depois disso você tem um prazo de 1 ano para poder fazer a proteção. O ideal é fazer a proteção antes,
né? Mas, se for aquele caso, assim, impossível de você resolver, né, é possível você fazer. Tem outras alternativas também, né, se não está pronto ainda o desenvolvimento, é fazer o depósito e depois aproveitar aquela questão da prioridade interna que eu mencionei, né, consertar, acabar a pesquisa e fazer o depósito definitivo, né, que é outra alternativa. Mas, na minha visão, o ideal é você, com base na resolução da prova, você procura lá na página da prova que você vai achar. Existe, inclusive, um termo de sigilo específico para as defesas de teses e dissertações fechadas, né? E aí, na hora de você depositar a sua tese ou dissertação no SISBIN, você vai colocar essa observação, né, que tem que ficar em sigilo durante certo tempo até você poder fazer o depósito da sua patente, entendeu? Eu não sei se essa atendeu completamente a dúvida, né? O Saul e a Andréa já tinham adiantado a resposta de forma muito, muito competente. Porque, assim, eu estou começando agora, e assim como eu, deve ter vários alunos De certo. aí que devem pensar esse tipo de coisa, né? A gente tenta, assim, dentro do possível, né, ajudar o pesquisador, igual o Saul falou, cada caso vai ser um caso, né? Então, existem situações que a gente vai ter que agir de forma diferente, adequar os casos, né? E é para isso que a gente existe, né? O servidor público existe para isso, para arrumar soluções, né? Soluções legais para as coisas. Então, assim, existe a possibilidade de defesa fechada, isso é certo, já está regulamentado dentro da universidade, e existem soluções legais, né, para isso. Só que o que você não pode, de jeito nenhum, é fazer um artigo científico e demorar mais de um ano para poder fazer a patente. Aí você perde, tá bem? Então, depois que a gente, porque depois que, né, eu defender, a gente perde, né, o vínculo, né, vamos falar assim. Depois que você defender, você tem um prazo de um ano, se você não fizer defesa fechada. Mas depois que você defender, você não perde o vínculo, assim, não, sabe? Você continua vinculado à universidade por causa da sua dissertação, e principalmente se você fizer a defesa fechada, que certamente o seu orientador vai ter interesse também na proteção da patente, né? Se o seu orientador ou orientadora determinou que a defesa vai ser fechada, é porque ele tem interesse no depósito da patente. E com isso ele vai ajudar você a procurar um NIT para resolver essa questão. Mas mesmo se eu não tendo mais igual, eu tenho mais a matrícula, né? Cidadão, né? A parte, né? Depois de defender e meio que sair da universidade. Sim, a gente já teve casos nesse sentido. Isso é muito comum. Nós tivemos uma patente que a gente depositou que demorou quase 2 anos, da defesa da aluna até o depósito da patente. Entendi. Entendeu? E mesmo que não são vinculadas pela universidade, o NIT, ele auxilia a comunidade, se precisar? Auxilia, a gente auxilia os inventores independentes, sim, é uma das funções dos NITs, atender o inventor independente. Você concorda comigo, mas a gente não acha um advogado que entende disso em qualquer esquina, né? Então, a gente precisa... Ainda é um assunto bem restrito, né? Realmente você não acha mesmo em qualquer esquina, não. Né? Então, assim, é importante, né, a gente saber que mesmo, independente de ser ou não um aluno da UFOP, a gente poder ter acesso a um pouco desse apoio. O NIT já atendeu inventores independentes no passado, já auxiliou em depósito de patente, a gente já tentou fazer adoção de invenção, sabe? Isso está, inclusive, na nossa política de inovação, tá? É uma das funções do NIT. Então tá. Então, muito obrigado. Pessoal, então, a professora Cláudia queria falar, mas ela acabou desistindo já também, parece que a Isabel antecipou a fala dela, correto, professora? E aí, sendo assim, vou passar para a próxima pergunta. Isso, ela respondeu que é isso mesmo. Débora Barros, pode habilitar seu microfone, Débora, por favor. Oi, gente, bom dia, vocês estão me escutando? Sim, bom dia. Bom dia, obrigada pela aula, estou gostando muito. Eu queria saber onde que eu posso procurar exemplos de patentes que foram feitas, porque eu acho que
assunto do documento de patente fixaria mais se eu procurasse por exemplos. Vocês têm algum lugar que eu possa ter acesso a documentos iguais a esse? Sim. Quando a gente falou lá da busca de anterioridade, quando a gente mostrou os sites, né, as bases onde a gente procura, INPI, Escritório Europeu, você vai achar. No inpi.gov.br, você fazendo uma busca por patente, né, existe lá o busca, né, o menu buscas. Aí, nesse menu buscas, você vai escolher patentes e escolher a patente da área que você tem interesse. Né? Você pode fazer diversos tipos de busca, por palavra-chave, por título, entendeu? Resumo, inventor, e aí você vai achar esses exemplos. Isso é uma técnica que a gente utiliza, inclusive, no NIT. Né? A gente tem dificuldade, por exemplo, vamos fazer um pedido de patente da área de informática, que a gente já fez. O primeiro que a gente fez, a gente foi lá no site do INPI e buscou exemplos. Sabe, com certeza vai fixar, e isso é uma técnica que a gente utiliza. Lá, a Andrea colocou, inpi.gov.br. Aí lá, nesse site do INPI, existem os menus de busca, tanto de marca, patente, aí você vai conseguir fixar isso. Se você quiser aprofundar, você pode buscar, né, nos sites internacionais, né, no europeu, no americano, você vai achar outros exemplos. Inclusive, no site europeu e no site americano, conforme eu falei, você acha o documento completo da patente, tá bem? Ótimo, obrigada. Ok. Lá, a Nisiele colocou aí outros endereços para vocês, tá? Que é o Google Patents, né, Nisiele? Isabel, talvez até a gente pode gerar uma expectativa aqui. Você no início falou da gente até fazer outros cursos, eventualmente podemos planejar um sobre redação de patente. Alguém do NIT, ou uma indicação do NIT, talvez, para poder fazer isso, né? A gente pode amadurecer essa ideia, porque realmente não é fácil, né? É bem diferente de escrever qualquer outra coisa e talvez é uma boa demanda para a gente pensar. Tá bem, sim, com certeza. A próxima pergunta é Joyce Mendes. Pode habilitar, Joyce, seu microfone. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, sim. Então, como eu disse, eu sou graduanda no curso de Física da UFOP e eu tenho essa invenção na área de tecnologia. E na época eu andei procurando, pesquisando sobre o assunto e eu vi que teria um custo muito alto para patentear, além de toda a burocracia, né? E não sabia que poderia ser feito pela UFOP. E eu não tenho intenção de escrever um artigo relacionado a isso, mas eu tenho intenção de patentear essa ideia. Eu posso entrar diretamente com o pedido de patente ao NIT? Você já está desenvolvida a sua pesquisa? Do ponto de vista teórico, sim, eu não desenvolvi o produto em si, né? Pois é, assim, na minha visão, claro que a gente tem que olhar isso com mais calma, né? Porque sem a gente ter uma reunião e aprofundar no ponto que a sua pesquisa está, é muito difícil a gente responder, né? Porque tem que olhar realmente a sua pesquisa. Mas, pelo que você está dizendo, ela está ainda muito no campo teórico. É importante você fazer alguns testes primeiro, antes de você fazer o depósito da patente. Né? E antes de publicar também. Né? Porque o pedido de patente, igual eu disse lá, quando eu falei do relatório descritivo, tem que ter a suficiência descritiva. Então, se você ficar só no campo teórico e não tiver nenhum exemplo prático, né, nenhum resultado, nenhum teste para você poder descrever, vai ficar, eu acho que vai ficar um pedido de patente muito manco, entendeu? Eu estou falando isso com base nas informações que você deu, né? Não dá para mim ter certeza, tá? De todos os modos, acredito eu, qualquer documento de patente, para ser escrito, para ser descrito, para ter condição de depósito, é fundamental que o pesquisador tenha já realizado testes laboratoriais. Isso é básico. Se não tiver tido testes laboratoriais, não dá para fazer. Entendi, mas é que assim,
vou dar um exemplo, o Tesla, né? A gente tem um banco de um conjunto de patentes dele, de invenções, né? De mais de 600 patentes, mas tudo no papel, detalhado, mas não tem necessariamente o produto já. Mas você pode ter 600 patentes assim, mas houve transferência? Alguém se interessou pelo documento da patente? Qual é o objetivo de depositar uma patente meramente teórica, entendeu? Mas, olha só, eu acho que é melhor você procurar o NIT separadamente, para que a gente possa analisar o seu pedido de patente. Não dá, igual eu estou te dizendo, não tem como dar uma resposta se é patenteável. Isso não é, sem olhar a patente, sem fazer uma busca, sem ter uma conversa com o pesquisador. Sem esses detalhes, não é possível a gente dar uma resposta. Na minha visão pessoal, e é uma visão que a gente tem adotado no nosso NIT, a Nisiele pode me corrigir se eu estiver exagerando, mas, assim, a gente evita o pedido de patente meramente teórico. Embora, igual eu estou te dizendo, eu não conheço o assunto, não conheço a sua patente, sua pesquisa ainda para poder dar a resposta, tá? É preciso a gente dar uma olhada nela primeiro, para depois responder. Porque dependendo do assunto, eu vou te dar um exemplo prático, né? Um exemplo que dá para você. Suponha que um pesquisador tenha pensado teoricamente, né? Aí no campo teórico, ele fez buscas de anterioridade, ele olhou o estado da técnica, né? E aí ele pensou o seguinte: a planta, a rosa, para eu dar um exemplo, idiota, né? Mas a rosa branca é boa para curar gripe. Se ele não fez nenhum teste em laboratório, como que ele vai dizer que esta rosa, né, que essas pétalas de rosa curam gripe, ou curam qualquer doença, sabe? Seria um exemplo nesse sentido, porque a gente falando de conhecimentos tradicionais, por exemplo, a gente sabe que tem muitos chás aí que são bons para dor de barriga, por exemplo. Mas isso ainda é o campo teórico. Ele teria que pegar aquele chá que é bom para dor de barriga, levar para o laboratório e fazer testes. Né, testes para ver a validade dessa folha, dessas pétalas, entendeu? Se é possível ou não a cura da doença com esse composto, entendeu? Entendi. É que, assim, para produzir, eu acredito que empresas que têm relação com o que eu tenho em mente, né, com a ideia, gostariam sim da ideia, eu tenho praticamente certeza disso. Só que eu não tenho recursos para produzir isso que eu tenho em mente. Então, mas o seu orientador na UFOP, você não conhece nenhum professor que possa te auxiliar? Porque eu não cheguei a comentar com nenhum professor sobre a ideia, porque eu até fiquei com receio na época. Quando você tiver uma oportunidade, procura o NIT, porque aí a gente discute o seu assunto especificamente. Tá ok, Isabel, muito obrigada. Pode te atender, eu acho melhor, né? Atender você especificamente, porque é uma dúvida muito específica, nem muito pessoal. Certo, muito obrigada. Não. Ela falou sobre a questão da patente internacional também, Bel? Quiser falar um pouco? A questão da internacionalização, né, para a UFOP, né, igual eu tinha dito, né, Anise? A nossa política de inovação, a UFOP só faz a proteção em nível nacional por questões de recurso, né? Aí teria que buscar um parceiro para poder internacionalizar. Ok. Opa, acabou de aparecer. Eu já ia dizer que não tem nenhum. Igor Musetti, pode habilitar aí, Igor. Olá, bom dia, Saúl, bom dia, Isabel, bom dia a todo mundo. É o seguinte, bom, eu tenho uma dúvida para uma compilação aqui do que eu entendi mais ou menos até agora com esses 3 encontros, que está sendo muito proveitoso aí, né, no entendimento em geral sobre direito autoral, registro e agora patente. Então, beleza. Meu campo é software, né? Então, é só para me dar uma entendida o seguinte. Bom, a gente sabe, então, que software, ele já ele é defendido, ele é coberto pela lei de direito autoral. Ok. A gente viu também, então, que normalmente software, para a gente garantir a proteção dele, é mais indicado e é mais comum fazer o registro desse software, beleza?
Então, assim, apesar de existir pedidos de patente para software no Brasil, isso é difícil. Principalmente porque o software no Brasil, por exemplo, você vai fazer um software para controle de estoque. Se você faz ele para Java, você vai fazer uma patente por registro do código-fonte dele, se aparece outro software que faz a mesma coisa, só que em outra linguagem de programação, então não faz muito sentido você ter aquele tipo de patente. Agora, beleza. Com relação à tecnologia, então aí é possível fazer um pedido de patente. No caso que a tecnologia ela envolve um software, basicamente ela pode estar envolvida junto com o hardware e a aplicação dela no estudo de caso, pelo menos alguma coisa na indústria, né? Igual, por exemplo, eu acredito que softwares assim que envolvam essa questão de indústria 4.0, computação ambígua, internet das coisas, etc., é mais passível. Só que aí eu fico querendo... a minha dúvida é a seguinte, depois você volta. Só para complementar meu entendimento. Se eu tenho uma solução que envolve software e hardware e ela tem uma aplicação numa indústria, num determinado segmento, beleza? Aí eu vou pedir uma patente daquela, não sei se eu posso já considerar como uma tecnologia, mas ela já está sendo aplicada e ela tem uma solução em volta de software e hardware. À medida que pode acontecer uma evolução desse sistema de hardware e software, a minha patente com relação àquela aplicação, ela é garantida ou novas versões eu tenho que fazer um novo pedido de patente? Eu consegui fazer? Eu fui claro? Sim. Qualquer pedido de patente, né, que sofrer evoluções, igual a gente falou antes lá, se não for suficiente com uma nova patente, você vai fazer um certificado de edição na sua patente, na patente que você já depositou, né? Certificado de edição. Isso. Agora, se for uma atividade inventiva mesmo, né, vamos dizer assim, se tiver havido uma evolução grande, né, substancial na sua pesquisa, na sua invenção, você pode fazer uma nova patente. Você pode fazer uma nova patente mencionando a anterior. Não, beleza, vou dar uma pesquisada melhor sobre certificado de edição. É só uma curiosidade que eu tive, porque parece que o caminho mais comum é registro, mas já que teve essa ideia, comentaram sobre esse assunto da tecnologia hoje aí me abriu esse pensamento, essa dúvida. Mas obrigado. Nada. Valeu, Saio. Obrigado, Isabel. Obrigada, eu. Muito bem. Eu queria fazer um comentário. A professora Lucília e a professora Andréa também querem comentar. Deixa eu só fazer um antes, por favor. Eu sou também da área, né, de tecnologia, como o Igor, da área da computação. Eu acho que é previsível. Foi algo que também, quando eu comecei a me enveredar na propriedade intelectual, eu fiquei também nessa dúvida. Qual a diferença do software com a patente e tal, né? Então, sim, acho que uma forma que eu aprendi de tentar sempre entender a separação das coisas, software e patente, é sempre pensar o software como direito autoral, porque é direito autoral, e se é direito autoral, um paralelo que eu até usei na reunião anterior foi o livro. Então, sempre pensar o software como livro. E se fosse um livro, como seria, né? Então, o Igor e demais colegas até que têm essa dúvida, Isabel, veja se meu raciocínio está correto. Vou usar de novo o exemplo do estoque. Eventualmente, eu possa ter pensado uma nova forma de controlar estoque. Uma nova maneira diferente de todas as maneiras que a gente conhece até agora. E aí eu poderia fazer uma patente do modelo de utilidade daquilo ali. Isabel, me corrija se eu estiver falando errado. Ou seja, a forma de se fazer, né? Ali eu vou fazer uma descrição, talvez, do fluxo, do processo, da maneira de fazer. Agora, eu posso desenvolver um software ou eu posso usar uma planilha de Excel para fazer aquele fluxo acontecer. Então, é independente a ter ou não ter o software quando se fala da patente. A forma de controlar o estoque é a sua atividade inventiva. Se você fizer um software,
que permite o fluxo daquela atividade acontecer, então você faz o seu segundo registro, que seria o registro de software. E aí é interessante, Igor, você até comentar em linguagens, né? Você pode, de repente, ter inventado esse fluxo e pensado em fazer por meio de um aplicativo. E se você for fazer para os smartphones de Android, é uma linguagem, e se você for fazer para os smartphones da Apple, é outra linguagem. Na verdade, então, você pode ter a sua patente feita, o seu primeiro software, que é para aquela atividade inventiva para linguagens ou para dispositivos da linha Android, e um segundo software para dispositivos da Apple, porque são softwares diferentes. Aí, se de repente eu ainda quero fazer uma versão web, ok, você tem 3 softwares. Então, você tem uma ideia, um raciocínio, e você escreveu 3 livros para públicos diferentes com aquele raciocínio, fazendo esse paralelo que eu gosto sempre de fazer com o livro para tentar entender. Mas o software é sempre importante isso, a gente está falando de direito autoral, garantir a autoria daquilo que você fez. A patente, ela garante também, de certa forma, a autoria, mas ela tem essas particularidades da invenção e da nova forma de fazer, ou do impacto que a Isabel até comentou na apresentação aí, sobre aquilo que você inventou para a sociedade de uma forma geral. É isso mesmo, concordo com você. Tchau. Ok. Lucília, pode fazer sua pergunta. Oi, Isabel, tudo bom? Vamos lá, Lucília, tudo bem, né? Tudo jóia. Eu queria te perguntar uma coisa. Como que funcionaria o caso de uma invenção que foi pensada para um contexto artístico, mas que poderia ter outras aplicações para além da arte? Se eu teria que ter a mesma preocupação de um artigo, por exemplo, que você citou antes, sabe? Tipo, não dar todas as respostas, esconder algo, né, nesse artigo, e como que seria isso se de repente, se a gente percebe que tem uma aplicação que não é só para o contexto artístico, que dá para usar para outras coisas e é patenteável, se a gente teria que entrar com esse pedido antes de montar a instalação. Quando você faz um documento de patente, né, para diversas áreas, vamos dizer assim, que você está falando que está no contexto artístico, né? Só que isso vai ser aplicado em outras áreas. Você vai descrever lá, quando você for descrever o documento de patente, né? Você vai descrever as áreas em que é aplicável e descrever como que essa invenção se realiza em cada uma das áreas. E reivindicar isso. Tá, mas aí, de patente, entendeu? Mas aí a divulgação do trabalho tem que ter cuidado, né? Você tem que ter cuidado. Fazer a patente antes, se for patenteável, teria que patentear sempre antes, né? Antes de divulgar o trabalho. A divulgação de artigo científico de uma forma que você não prejudique o aspecto de novidade, né? Da sua invenção. E até a divulgação como instalação artística também. Também. Tá. Aí, na verdade, você vai é caso a caso, né? Eu acho que é igual a gente falou lá na apresentação, né? Ter sabedoria, né? Na hora de divulgar, de modo a não quebrar o requisito novidade, né? Porque, de repente, a maneira que você for divulgar para o contexto artístico não vai prejudicar esse requisito, né? Isso é muito do pesquisador, né? Do feeling do pesquisador, de fazer essa divulgação, né? Tá bom, obrigada, viu? Muito bem. Nós tínhamos a professora Andréia, que também já desistiu. Diz ela que parece que o que eu falei já esclareceu, talvez, o que ela tinha como dúvida. Correto, professora?
Ela não respondeu, mas deve ser sim. Então, pessoal, de repente, temos aqui mais 3 minutinhos. Se caso alguém quiser fazer uma pergunta rápida, senão a gente começa já a fazer o encerramento da transmissão. Saul, posso fazer uma intervençãozinha? Pode, claro. Isabel, você já falou para mim a respeito desse assunto, mas eu queria que talvez você falasse aqui durante a apresentação, que eu acho que ajuda bastante. Sobre essa ideia do laboratório, de você ter alunos ali trabalhando num projeto, sobre essa coisa do sigilo entre os alunos do laboratório, e que eles também, assim, e como funciona o caso deles serem os autores também, talvez isso seja assim, só para ficar bem claro, porque a gente tem professor e tem aluno aqui que estão assistindo, acho que talvez essa informação ajude a todos. Se você puder falar um pouquinho. Essa questão você diz assim, porque quando você está desenvolvendo algo dentro do laboratório, a gente sempre diz o seguinte, é muito, muito importante o pesquisador manter em dia o caderno de laboratório, né, o protocolo do laboratório, para ver quem lidou com o quê, né, dentro de uma determinada pesquisa, porque isso vai possibilitar que a gente rastreie, né, quem realmente participou da invenção ou não. E a questão do termo de sigilo dentro do laboratório é essencial. Agora mesmo a gente está estudando uma resolução, né, para o compartilhamento de laboratório com empresas e a questão do laboratório multiusuário, né? Então, a cada dia a questão do sigilo, da aplicação do termo de sigilo dentro do laboratório vai ficar mais importante, né? Porque você vai dizer para o sujeito que se ele divulgar, ele vai ser responsabilizado, é isso que está escrito no termo de sigilo. Lá no site do NIT, né, que a gente mostrou, tem modelos dos diversos tipos de termo de sigilo que a gente utiliza, né, que a gente aconselha os pesquisadores a utilizar. A gente sempre divulga essa questão, até agradeço, André, por ter tocado nesse assunto, né, essa questão do caderno de laboratório é algo essencial para nós, primeiro, para a gente não ter nenhum problema jurídico, quem participou do quê, né, que pode acontecer no futuro. Muitas vezes o aluno vem ao FOP, por exemplo, o rapaz aí fez a pergunta, eu estou no FOP hoje, amanhã eu posso desligar, pode sim, e essa pesquisa pode ser levada para outro lugar. Então, nós temos que saber até que ponto essa pesquisa foi desenvolvida dentro da UFOP, e o que vai demonstrar isso são os protocolos do laboratório, né? E essa pessoa tem que ter tido o termo de sigilo para que você assegure que ele não vai copiar você lá fora. Nós tivemos um problema nesse sentido no passado, que nos deu bastante dor de cabeça, por causa de um determinado pedido de patente, que o aluno, acho que era um aluno de mestrado aqui, foi fazer o doutorado fora e levou a pesquisa. Continuou a pesquisa e patenteou. Quer dizer, quando a gente viu, a gente tinha uma patente praticamente igual a gente tinha depositado aqui na UFOP. Sabe? Então, infelizmente, essas coisas acontecem, então a gente tem que ter documento para poder nos garantir. Você já entendeu? Era isso mesmo? Sim, Isabel, obrigada, era isso mesmo. Para ficar claro para todos, acho que isso é bastante importante, porque apesar da gente não ser uma empresa, né, se a ideia é fazer alguma coisa, né, séria como uma patente, é bastante importante a gente ter sistemas de sigilo e a gente ter entre as partes que estão envolvidas, né, professores e alunos, a gente ter esse entendimento sobre o assunto. Acho que isso é muito importante. Eu acho que essa questão do sigilo, em determinadas áreas do conhecimento, é importante que o pesquisador pense em fazer, inclusive, uma busca de anterioridade para ver, né, se vale a pena continuar a pesquisa ou não, usar insumos que são replicáveis na indústria para não perder a pesquisa inteira, né, no momento de licenciar. Então, tudo isso tem que ser olhado. É tipo uma profissionalização mesmo, né, da pesquisa, né, a gente tem que profissionalizar, estipular protocolos, documentos, para a segurança de todos, para a segurança da instituição e do pesquisador, né, que no final das contas pode ter suas ideias, suas pesquisas, seu talento copiado de forma indiscriminada, se não houver esses cuidados, né. Tá, muito obrigada, viu, Isabel? Agradeço. Bem, gente, então, vamos começar a dar
encerramento, né, desse encontro de hoje. E aí, agora a gente tem nosso último encontro na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, né, que a Isabel e Nisiele irão apresentar para nós sobre licenciamento, né? E aí, acredito até, né, Isabel e Nisiele, que vocês devem falar bastante coisa, inclusive muito específico da UFOP, como a UFOP lida com isso também, né? Lembrando que a gente até tem públicos aqui, pessoas que são externas ao UFOP, mas eu acho interessante porque, às vezes, vocês podem ter dúvidas ou na verdade, a prática, acredito eu, que é feita na UFOP é algo que é semelhante a outros locais, né? Então, apesar dessa particularidade que a gente tem, é importante todos participarem, até para ter uma visão mais ampla e, eventualmente, até se tiver pessoas, empresários ou gestores de empresa que queiram, inclusive, implementar práticas semelhantes nas suas empresas, né? Então, vamos parar a gravação agora, por favor, professora Andréia, e obrigado a